O Canadá ficou à beira de uma guerra civil devido às tentativas de Donald Trump de conquistar esse país, mas acabou que forças internas começaram a desestabilizar ativamente o Canadá. Descobriu-se que existe no Canadá um movimento separatista inteiro pela separação da província de Alberta do país e pela proclamação dessa região como independente. E agora, acontece que a liderança dos separatistas canadenses realiza reuniões regulares com a elite política americana na Casa Branca e no Departamento de Estado dos Estados Unidos. E Donald Trump pode ajudar esse movimento separatista a realmente provocar uma guerra civil no Canadá. E é aí que começa o mais perigoso, pois enquanto o primeiro-ministro do Canadá, Carney, resiste a cada nova tarifa imposta por Donald Trump. Os líderes separatistas já declararam que planejam impor restrições, recorrer ao governo do Zequá, em particular ao Departamento do Tesouro, com um pedido de concessão de uma linha de crédito no valor de 500 bilhões de dólares, para citar o apoio à transição para uma Alberta livre e independente. E isso soa especialmente perigoso diante do desejo incontrolável de Donald Trump de anexar o Canadá aos Iroquois. Neste episódio, vamos discutir o que está acontecendo no Canadá e o quão perigoso isso é. Este é o movimento separatista que, ao que parece, conta com o apoio da Casa Branca. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste episódio e escreva seu comentário abaixo deste vídeo. Também siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, mais uma disputa territorial está abalando as já complicadas relações entre os Estados Unidos e o Canadá. E isso não é resultado da ameaça de Donald Trump de transformar o vizinho do norte no 51º estado. Nesta semana, o primeiro-ministro canadense Mark Carney mais uma vez pediu a Donald Trump que respeite a soberania do Canadá. Depois que o Financial Times informou que representantes do Departamento de Estado do Zewa já se encontraram 3 vezes desde abril do ano passado com líderes de um grupo que defende a separação da província de Alberta do Canadá. O grupo, que se autodenomina Projeto Prosperidade de Alberta, busca realizar um referendo sobre a independência de Alberta e a saída da província do Canadá. E, de acordo com o relato de um de seus líderes, planeja recorrer aos representantes do Ministério das Finanças do ZEUA com um pedido de uma linha de crédito no valor de 500 bilhões de dólares para apoiar a transição para uma Alberta livre e independente. Embora a Casa Branca tenha declarado imediatamente, abre aspas, que funcionários do governo se reúnem com várias organizações da sociedade civil, nenhum apoio foi dado. No entanto, essas notícias provocaram uma nova onda de indignação no Canadá, que busca demonstrar, pelo contrário, unidade na resistência às tarifas do governo Trump e às ameaças contra seu território. Por exemplo, o chefe da Colômbia Britânica, que é a província vizinha, comparou as ações desse grupo de Alberta à traição. Zombaria. Aqui é importante pausar para uma explicação. Alberta é uma província rica em petróleo no oeste do Canadá, e nessa província vivem cerca de 5 milhões de pessoas. Alberta possui uma identidade política e cultural única, determinada por setores de energia e agricultura muito fortes, compromisso com o individualismo econômico e impostos relativamente baixos. Em comparação com o restante do Canadá, Alberta, frequentemente chamada de Província da Energia, possui areias betuminosas que respondem por cerca de 84% de toda a produção de petróleo bruto no Canadá. Politicamente, Alberta é considerada um bastião do conservadorismo no Canadá, embora seus centros urbanos, como Calgary e Edmonton, sejam mais progressistas, e é aí que começa o perigo. A primeira-ministra da província de Alberta, Danielle Smith, mantém relações amistosas com Donald Trump e muitos republicanos do movimento MAGA. E ela já chegou até a visitar o clube privado de Donald Trump, Mar-a-Lago, em meio a ameaças dos Ilha-Sairo de invadir o Canadá, o que parece muito estranho. Por sua vez, os moradores de Alberta com tendências separatistas há muito acreditam que seus interesses não são suficientemente representados em Ottawa.
A principal reclamação é a seguinte: a província vive da extração de petróleo, mas o governo federal do Canadá impõe leis para combater as mudanças climáticas, o que dificulta o desenvolvimento da indústria petrolífera de Alberta. Além disso, a província reclama que envia mais dinheiro para o governo central do que recebe de volta e também reclama que eles são conservadores, enquanto o resto do Canadá é liberal. Por isso não tem os mesmos interesses. E como vocês sabem, atualmente quem está no poder no Canadá são os liberais. Embora seja preciso reconhecer que o sentimento de alienação das regiões ocidentais do Canadá existe desde os tempos da Confederação e, sem dúvida, desde quando Alberta se tornou uma província em 1905, isso não é exatamente algo novo, mas no mundo moderno Alberta sempre se posicionou contra a maioria das decisões. Em Ottawa, as medidas de quarentena impostas pelo governo federal devido à Covid-19 e mais de uma década de governo liberal em Ottawa apenas aceleraram esse processo. E a intensidade das emoções só aumentou à medida que o restante do Canadá se uniu em uma postura patriótica contra Donald Trump. É aqui que Alberta se destaca, e é aí que tudo começa a ficar mais interessante. Após a vitória do liberal Mark Carney na onda de sentimentos anti-Trump no ano passado, a Assembleia Legislativa de Alberta aprovou uma lei que facilita a organização de um referendo sobre a independência da província. Foi uma resposta clara ao centro. Vocês escolheram os liberais? Tudo bem, então nós vamos nos separar. Por outro lado, é preciso reconhecer que o movimento separatista não tem um líder ou uma campanha estruturada, e atualmente nenhum dos partidos políticos separatistas possui assentos na Assembleia Legislativa de Alberta. No entanto, surge a pergunta: por que os separatistas de Alberta simpatizam tanto com Donald Trump, que chama o Canadá de 51º estado da América? Ele afirma que esse território deve ser conquistado e mostra a falta de respeito por esse país. E tudo se resume ao petróleo. Donald Trump, em primeiro lugar, é conservador, em segundo, defende o desenvolvimento da indústria do petróleo. O que mais seria necessário? Por exemplo, no verão passado, em comícios em Alberta, era possível ver slogans do MAGA, mas a inscrição dizia "Não Make America Great Again", e sim "Make Alberta Great Again", ou seja, vamos tornar a Alberta grande novamente. Desde então, mais informações começaram a surgir. Por exemplo, surgiram dois movimentos paralelos. Alguns querem que Alberta se torne um país totalmente independente, enquanto outros querem que Alberta seja o 51º estado do C5 E esses sentimentos são alimentados por funcionários da equipe de Donald Trump. Por exemplo, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou claramente na semana passada que Alberta é um parceiro natural para os EUA. Aqui está a citação. Ouçam, eles têm enormes recursos. Os habitantes de Alberta são pessoas muito independentes. E eu ouvi falar sobre a possível realização de um referendo em breve. As pessoas querem soberania. Elas querem o que os Estados Unidos da América têm. O Canadá nunca permitirá que Alberta construa um oleoduto até o Oceano Pacífico. Eu acho que devemos permitir que eles construam um oleoduto até os Estados Unidos da América. E já estão surgindo notícias de que já neste outono pode realmente acontecer um referendo em Alberta sobre se Alberta deve permanecer na Confederação. Lembro que da última vez que esse referendo aconteceu lá foi em 1995, e naquela época a maioria apoiou manter a província como parte do Canadá. Mas na verdade a diferença foi pequena. Não dá para dizer que houve uma grande vantagem. Por outro lado, as pesquisas de opinião pública agora mostram que o apoio à independência de Alberta é relativamente baixo. Uma pesquisa sociológica de janeiro mostrou que apenas 19% dos moradores de Alberta declararam apoiar a separação. Portanto, especialistas admitem que todos esses sentimentos separatistas podem ser uma tentativa de Alberta de enviar um sinal ameaçador às autoridades em Ottawa. Mas mesmo assim a administração Trump tenta explorar esse tema também para de alguma forma agitar a situação. Por isso vemos que na administração de Donald Trump eles não desistem e, eu acho, durante todo o restante do mandato de Trump. Eles vão continuar tentando pressionar o Canadá para desestabilizá-lo ao máximo e depois dizer que a salvação só pode vir de Washington. Por isso vamos ser amigos e fazer do nosso jeito, o que, claro, é muito difícil de chamar de amizade. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Amigos, se este episódio foi interessante e útil para vocês, vocês podem apoiar o trabalho deste canal do YouTube com uma doação ou assinatura pelos links e dados fornecidos.
Na descrição deste vídeo está escrito exatamente isso: apoiar o canal. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio que você puder dar. É isso, cuidem-se, até mais a todos.